Um estudo selecionado por iniciativa dos países do BRICS, né, na verdade, utiliza um sistema de inteligência artificial para informar com antecedência o surgimento de novas cepas do coronavírus. A gente falou bastante sobre a importância já da inteligência artificial, até com Samuel Leite, né, na prevenção de crises e também agora da Covid-19. A gente vai conversar com Esther Colombini, ela é especialista do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos e professora do Instituto de Computação da Unicamp. Boa tarde, Esther, bem-vinda. Boa tarde, Stephanie, tudo bem? Tudo bem. Como esse estudo consegue mapear e identificar essas novas cepas? Na verdade, o estudo está começando agora, né? O projeto foi recentemente aprovado e a ideia é dentro a partir de dados que estão disponíveis aí, das bases de dados públicas e algumas privadas, a gente tentar enxergar a mudança no padrão desses dados para possivelmente conseguir visualizar que tem algo diferente, que uma possível nova cepa pode estar sendo assim espalhada por uma determinada região. Então a ideia é tentar realmente tirar dos dados esse tipo de informação, mas esse não é o único objetivo do projeto. Uhum. E aí, como esses dados, né, a gente falava aqui no começo do nosso programa, até resumindo, trazendo, né, pra gente chamar aqui para os ouvintes para ouvir essa entrevista, a gente falava aqui no resumo, né, sobre a importância dele para que alerte as autoridades também, né? Como esses dados podem ser usados pelas autoridades, claro que o estudo está no começo, como você falou, né, Esther, mas traz pra gente a importância de como ele vai poder ser usado por essas autoridades nessa tomada de decisões. Isso, a ideia do projeto, Leandro, é que a gente use sistemas de informação para apoio à tomada de decisão no cenário de pandemia de forma geral. A gente está vendo, por exemplo, viu diversos cenários de escassez de recurso, de insumo, lugares que estavam na dependência mais imediata de envio desses recursos. Então, a ideia do projeto, dessa grande aliança global que a gente está fazendo no contexto dos BRICS, é exatamente usar esses sistemas inteligentes, sistemas de informação para ajudar no auxílio a essa tomada de decisão de forma que ela seja a mais eficiente possível. Então, será que essa estratégia de lockdown, por exemplo, que está sendo aplicada, funciona numa determinada região, num determinado contexto? Então, a perspectiva geral do projeto é fazer análises, usar sistemas de informação para analisar essas tomadas de decisão e retornar para o poder público a possibilidade de enxergar o que funciona e o que não funciona. E o estudo ele vai se debruçar sobre determinadas regiões aqui do Brasil, como aconteceu na região norte. Explica pra gente. No começo, Stephanie, a gente depende muito de dados, né? Então, a gente tem bases de dados públicas, algumas bases de dados públicas do Brasil inteiro, mas inicialmente o projeto está focado no estado de São Paulo, porque ele é, inclusive, no contexto do estado de São Paulo, é uma aliança das 3 universidades, né? Da Unicamp, da Unesp e da USP. Então, a gente tem pesquisadores no projeto das 3 universidades. Então, a ideia é a gente a gente está começando ele pelos dados aqui em São Paulo. Mas a gente gostaria muito de ter acesso a dados de regiões, principalmente de regiões que tiveram cenários críticos, por exemplo, como é o caso da região norte. Uhum. Nós citamos, né, o grupo de países do BRICS. Teremos participação de especialistas desses países também. Como vai funcionar isso para a gente trazer exatamente, né, o tamanho desse estudo, que é bastante complexo, como você dizia, Esther? A ideia é que a gente construir uma proposta que a gente tem envolvidos Índia, Rússia e África do Sul. Então, alguns países como a Índia, né, com dimensões muito grandes diferenças significativas também na população de distribuição de renda, inúmeros desafios como o Brasil assim, na regionalização dos problemas. E a ideia é que a gente, dentro do contexto desse projeto, cada país está trazendo nas equipes, né, sua expertise para atacar uma parte do problema, e depois, mais para o final do projeto, a gente vai fazer um intercâmbio desses subsistemas que foram produzidos para tentar aplicar nos demais países que fazem parte do cenário. Então, por exemplo, o pessoal da Rússia está fazendo um estudo bem interessante sobre essas estratégias que
foram aplicadas de lockdown, decisões efetivamente que foram realizadas pelo poder público, para avaliar a efetividade dessas decisões nos contextos em que elas foram tomadas, para que a gente possa dar esse retorno para o poder público. A ideia é tentar trazer isso para o Brasil mais para o final do projeto e fazer uma análise similar aqui dentro do nosso contexto. Então, é como se a gente tivesse vários projetos em um, que vão ser atacados pelos especialistas em cada um dos subgrupos dos países. Vocês pretendem divulgar dados preliminares? Quanto tempo deve durar ao todo essa análise? O projeto é um projeto de pesquisa, então ele é um projeto que foi constituído dentro do contexto da Covid-19, mas a gente sabe que na última década já bateu na nossa porta possíveis pandemias várias vezes, né? Então, que felizmente não chegaram nesse cenário que a gente tem agora, mas a ideia do projeto é que ele possa gerar subprodutos que não sejam usados somente no contexto do Covid. Então, ele é um projeto de 2 anos, mas que a gente tem a expectativa é que nos próximos 6 meses a gente já consiga distribuir alguns resultados preliminares para a comunidade, inclusive, validar, né? Uhum. Com frequência a gente fala aqui, né, Esther, no nosso programa, também no resto da programação da CBN Campinas, sobre a duração da pandemia, né? Quando a gente fez, né? Jornalismo faz muito isso, né? Trazendo um ano de pandemia, já passamos desse período de 1 ano de pandemia, 1 ano e 2 meses aqui no Brasil a gente pode falar, né? E dentro desses dados aos quais vocês tiveram acesso, né? Dados que vocês começaram agora, né? A ter acesso, o que dá para afirmar, né? Muita gente pergunta pra gente, por conta dessa situação que a gente traz aqui frequentemente na programação jornalística, quanto tempo vai durar? Quanto tempo essa pandemia vai ficar por aí? Porque muita gente fala, acho que só no ano que vem. A gente falava isso em 2020, né? É difícil ainda afirmar, né, Esther? Eu não sou epidemiologista, eu sou uma cientista da computação, então eu me coloco muito no meu lugar dentro da ciência, mas eu escuto os colegas. E eu lembro muito do ano passado, uma professora da Unesp, responsável pela Faculdade de Medicina de Botucatu, ela comentou logo no começo, quando todo mundo estava planejando o próximo ano, né? Falou, não, daqui a 6 meses, 8 meses a gente está de volta à realidade, e ela falou assim, muito claramente que isso levaria pelo menos 2 anos para, de alguma forma, retomar. E todo mundo ficou assim, numa situação de catástrofe, né? Não, é impossível que isso aconteça e isso está efetivamente se mostrando, né? Enquanto a gente a universidade, por exemplo, a Unicamp, não tem condições de retomar as atividades enquanto a gente não tiver um plano de vacinação em massa, tanto de alunos quanto de professores e funcionários. Porque a gente tem espaços que são muito, assim, eu tenho uma sala de aula que eu vou colocar 150 alunos, e qual é a condição de colocar 150 alunos, por exemplo, no ciclo básico para dar uma aula de cálculo? É praticamente inviável isso. Então, assim, a gente tem expectativa de retomar assim que tiver uma vacinação em massa. Então, acredito que esse ano a gente ainda vai precisar correr bastante se quiser que o ano que vem as coisas retomem a uma certa pseudonormalidade aí. Uhum, exatamente, pseudonormalidade. Esse apontamento é importante, infelizmente. Já que você falou, você fez um apontamento muito importante, Esther, essa diferenciação, né? Vocês estão debruçados, né, nesse estudo, nessa análise, mas você e outros colegas não são epidemiologistas, né? Qual a importância de profissionais como vocês, pesquisadores, professores, no seu caso também especialista do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, nesse trabalho na pandemia, né? A gente, claro, ressalta, né? Sabe da importância dos epidemiologistas, mas vocês também são de muita importância. Por exemplo, esse estudo, né? Como vocês podem auxiliar? Como é o trabalho de vocês na pandemia? O nosso trabalho é fornecer materiais e métodos para essas equipes multidisciplinares. Então, inclusive no nosso projeto, a gente tem os médicos do hospital das clínicas da Unicamp, professores que são epidemiologistas da Unesp e outras pessoas da área de computação, porque a gente não tem a menor condição de definir os limites de uma área que não nos pertence. Então, a gente fornece ferramenta e trabalha com essas tecnologias que podem ajudar a gente a tirar informações muito relevantes das massas de dados que estão sendo produzidas no cenário de pandemia. Então, essa multidisciplinaridade e a interação entre a engenharia, a aplicação mesmo, né, da engenharia, da computação e da ciência para as outras áreas, pode ser extremamente benéfica para a sociedade. Então, a ideia desse projeto é exatamente tirar proveito dessa multidisciplinaridade
e fornecer ferramentas para tomada de decisão de quem é especialista, dos epidemiologistas, dos infectologistas e do pessoal que sabe do que está falando. A gente é meio para ajudar eles a tentar resolver algum problema. Sem dúvida. Trazendo agora, né, pra gente finalizar aqui também, trazendo um pouco desse panorama, desses bastidores também, desse período de pandemia. Você trazendo agora como funciona esse trabalho, o apoio de vocês a esses especialistas, o meio, né, que você convive, o meio acadêmico, como é que ele ficou nesse período de pandemia? Assuntos mesmo voltados para o coronavírus, como é que foi esse momento? Acho que de início foi como todos os setores, houve um susto, o que vai acontecer? A coisa ficou meio em suspenso. Como é que foi essa questão dos estudos para vocês durante a pandemia, Esther? Eu acho que todo mundo tentou, assim, a academia vive para poder ajudar a resolver problemas da sociedade. Às vezes as pessoas não enxergam necessariamente o que a gente está fazendo dentro da universidade, mas a gente está sempre pensando em novas formas de poder contribuir para as mudanças na humanidade. E na hora que a gente chega num cenário em que a pesquisa de alguém pode, de alguma forma, ajudar, eu vi colegas redirecionando suas pesquisas, por exemplo, para construir respirador lá na USP. Eu vi colegas ajudando a construir sistemas lá para dar apoio à retomada das atividades em escolas e fazer assim, distribuição dos alunos à sala. Então, acho que de alguma forma todo mundo sempre tentou, ou por meio das atividades de ensino, ou por meio das atividades de pesquisa, contribuir com a sua área, o seu conhecimento, para tentar ajudar de alguma forma no cenário que a gente está. Então, apesar da gente ter levado esse susto, a gente se mobilizou muito para trabalhar dentro do que pudesse ser ferramental de apoio para a sociedade. Acho que isso foi uma coisa muito importante. Esther Colombini, especialista do Instituto dos Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, maior organização técnico-profissional do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade, também professora do Instituto de Computação da Unicamp. A gente agradece muito a sua participação no Estúdio CBN. Muito obrigada e até a próxima. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Sem dúvida. Obrigada a vocês. Bom dia.